Olá, meus irmãos, saudação de paz. Hoje eu quero falar a respeito da Epístola de Hebreus 11, que fala sobre o exemplo de fé. O exemplo de fé a ser extraído dos antigos para os nossos dias. Que exemplo de fé! Em Hebreus 11 está dizendo que a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. É a garantia do que se espera. A fé, nós estamos divididos em mundo físico e mundo espiritual. Nosso corpo está dividido em corpo físico e corpo espiritual. Então, precisamos conectar o nosso corpo espiritual com as coisas do mundo espiritual, com o mundo invisível, para que nós venhamos ter perseverança. Quando a gente olha o sacrifício daqueles homens, nos constrange. Se você ler Hebreus 11:36, olha o que está dizendo aqui. E outros experimentaram zombarias, espancamentos, correntes e prisões, para que a palavra de Deus chegasse até os nossos dias, para que a palavra de Deus pudesse chegar até os nossos corações e nos trazer vida. Muitas pessoas antes da gente experimentaram zombarias, muitas pessoas experimentaram espancamentos, muitas pessoas foram acorrentadas e muitas pessoas foram presas por causa deste evangelho. Hebreus capítulo 11, versículo 37, vai dizendo: foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, morreram a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Olha o nível de fé daqueles homens. Eles tinham tanta certeza. Sabe qual é o nosso maior problema? Que nós só temos certeza com as coisas que nós estamos vendo. Nós não podemos andar segundo a visão dos nossos olhos. Temos que andar segundo a visão espiritual. Se nós caminharmos nessa terra pensando só nas coisas dessa terra, nós não vamos alcançar, não iremos alcançar o resultado final. Imagine quantas pessoas foram apedrejadas por esta palavra. Você suportaria ser apedrejado? Você suportaria ver um membro da sua família, da sua casa, sendo apedrejado? Aquelas pessoas viram e não desistiram da fé. Nós estamos vivendo momentos extremamente cautelosos. Nós precisamos voltar a olhar os heróis da fé. Eles foram provados. Você acha que está sendo provado? Você acredita que a sua provação é cruel? Você acredita que a sua provação está difícil? Olhe, aquelas pessoas foram provadas. A que ponto? Cerradas ao meio. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. A palavra está dizendo: morreram a fio de espada. Ei, morreram a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Olha as vestes. Não havia linho fino, não havia terno, não havia gravata, não havia vestido bonitos, vestidos caros. Não havia tempo para se perder com bobagens dessa terra. Essas pessoas a única coisa que elas se apegavam era na fé.
em fé, andava de fé em fé, mesmo diante das piores provações, das piores secas que aquelas pessoas tinham que ser provado todos os dias. Por isso, ainda que a sua dificuldade, ainda que você esteja vivendo dias de provações, pessoas passaram provações piores para que o evangelho chegasse até a mim e que chegasse até você. Ainda que você ache que esteja difícil, pessoas viveram momentos mais difíceis do que nós. Por isso, não é tempo nem hora de se desesperar pelas coisas que está sendo vivida no presente. Necessitados, aflitos e maltratados. Quando nós lemos heróis como estas pessoas, nos constrangemos, porque se você parar friamente para pensar, você vai perceber que os nossos problemas é tão pequeno. Nos desesperamos tanto e os nossos problemas são tão minúsculos, são tão pequenos. Dizemos que somos crentes, dizemos que somos evangélicos, dizemos que somos cristãos. Mas quando a aflição bate na porta da nossa casa, quando bate na nossa casa, o problema vem para todos nós. E quando os problemas chegam, nos desesperamos, perdemos a fé, perdemos o foco, queremos sair da presença de Deus, andamos murchos espiritualmente. As nossas guerras hoje é pelo carro que nós não conseguimos ter, é pela casa que não conseguimos ter, é pelo marido que não aceitou Jesus, é pela esposa que saiu de casa, é pela aflição de uma doença. Querido, todos esses problemas que nós passamos e enfrentamos, dá para se superar. Esse problema que nós vivemos hoje, que você vive hoje, é superável. Você vai conseguir superar. Olhe, a Bíblia está dizendo que o mundo não era digno dessas pessoas. Andavam vagando por deserto e montes, por cavernas, buracos da terra. Olha a grande diferença. Essas pessoas andavam vagando pelo mundo, pelos montes frios, calor supremo, forte, cavernas isoladas, vagando pela essa terra, mas não abandonaram a fé, continuaram crendo que a promessa vindoura era muito maior do que os sofrimentos presentes. Deixa eu te dizer, a promessa que Deus tem para a tua vida é muito maior, é infinitamente maior e mais glorioso do que esse problema que você está passando. Do que esse problema que você está passando. Eu deixo, olha só, o segredo dessas pessoas está aqui, ó. O segredo está em Hebreus 12. Quando diz assim, ó, 12, versículo 2: fixando os olhos em Jesus. Fixando os olhos em Jesus. Sabe o que é? É você olhar fixo e nada desviar o teu olhar. Nada desviar o teu olhar. Você está dentro do barco e as ondas e a tempestades estão batendo e você continua olhando para Jesus. Você começa a caminhar por cima do seu medo e do seu problema, e sem olhar, sem desviar o teu olhar, porque a partir do momento que você desviar o olhar, você vai afundar. A partir do momento que você tirar os olhos de Jesus para olhar para o seu problema, você vai afundar. Então, o grande segredo aqui é fixando os olhos em Jesus. Quem é Jesus? O autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhes estava proposta,
suportou a cruz. Olha só a alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. E quando se fala de cruz, se fala de dor. Quando se fala de cruz, fala-se de sofrimento. Quando se fala de cruz, fala-se de peso, de adversidade, fala-se de dificuldade. Dentro do Evangelho tem isso. Na vida dos verdadeiros cristãos também tem isso. O Evangelho não é essa papagaiada. Evangelho tem cruz, Evangelho tem luta, Evangelho tem lágrimas, Evangelho tem choro, Evangelho tem dificuldade, mas Evangelho também tem resposta, Evangelho também tem glória, Evangelho também tem salvação. Evangelho também tem cura, tem milagre, tem restauração. O Evangelho é completo. O Evangelho não se baseia só em bens materiais, em riquezas, em coisas fúteis dessa terra. Está sentado à direita do trono de Deus. Ei, para finalizar, fixando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da sua fé. Essas pessoas viveram, passaram por grandes aflições. Talvez você também esteja vivendo e passando por grandes aflições. A grande diferença daqueles homens que viveram, que sofreram, que passaram todo tipo de perseguição nessa terra, é que eles tinham Jesus como autor e o consumador de sua fé. Acreditavam em uma grande promessa. Acreditava que a promessa que nos aguarda é muito maior do que o que nós estamos vivendo. A promessa que te espera é muito maior do que o problema que você está vivendo hoje. Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida deste meu irmão e dessa minha irmã que ouve. Que o Senhor venha trazer de dentro das entranhas espirituais do coração e da alma a fortaleza do teu espírito, o verdadeiro avivamento espiritual, para que teu filho, para que tua filha tenha força de continuar lutando pelo lar, pela casa, pela família e pela sua própria fé. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Deus permanece no controle e Ele não falha. Deus abençoe em nome de Jesus. Não se desespera. Deus está no controle de todas as coisas.